Bomba, bomba, notícia urgente agora. Acabou de ser confirmado, vou mostrar em detalhes para você que está acompanhando aqui os nossos trabalhos, as nossas programações, preste muita atenção, porque agora a casa caiu. Dá uma olhadinha aqui, você está vendo Alexandre de Moraes na sua tela, ministro Alexandre de Moraes na sua tela, neste momento, algo gravíssimo acaba de ser confirmado diretamente da mídia internacional. Você vai acompanhar comigo, preste atenção, acabamos de receber a informação de que o governo dos Estados Unidos acabou de impor sanções à mulher do ministro Alexandre de Moraes e algo gravíssimo acaba de ser confirmado logo após este anúncio. O governo dos Estados Unidos incluiu a advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, na Lei Magnitsky. A empresa da família e os 3 filhos do casal também foram alvo das sanções. O próprio Moraes já havia sido sancionado em julho, no mesmo dia em que o presidente Trump impôs tarifas de 50% sobre exportações brasileiras. Ele foi o primeiro brasileiro a sofrer diretamente as restrições da lei, que incluem o bloqueio de contas e bens em território americano. Então, a mulher, a esposa de Alexandre de Moraes, agora acaba de ser sancionada pela Magnitsky, sancionada pelo governo dos Estados Unidos, tá? E acabou de ser confirmado, preste atenção aqui, notícia gravíssima, neste momento, olha só, Estados Unidos revogam vistos de Jorge Messias e antigos aliados de Moraes. O advogado-geral da União, Jorge Messias, e outras 5 figuras brasileiras que mantiveram ou mantêm vínculos com o ministro Moraes do STF, tiveram seus vistos de entrada nos Estados Unidos revogados, segundo informações da agência Reuters, divulgadas nesta segunda. A informação transmitida anonimamente por um funcionário sênior da Casa Branca surge momentos depois do Departamento do Tesouro anunciar sanções contra a esposa de Moraes e um instituto vinculado à família do magistrado. As figuras atingidas pela medida, segundo a Reuters, são o ex-procurador-geral da República e ex-secretário-geral de Moraes no TSE, José Levi do Amaral, o ex-juiz eleitoral Benedito Gonçalves, o juiz auxiliar e assessor de Moraes no STF, o Ayrton Vieira, e o ex-assessor eleitoral Marco Antônio Martin Vargas e Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, outro assessor judicial de alto escalão que foi auxiliar de Moraes, todos juízes citados na Operação Vaza Toga. O secretário do Departamento de Estado americano, Marco Rubio, já havia sinalizado na semana passada que Washington anunciaria novas medidas contra o Brasil nesta semana em resposta à condenação de Jair Bolsonaro, tá? Então acaba de ser confirmado nesse momento, enquanto o Lula está viajando para a Assembleia Geral das Nações Unidas, a Assembleia da ONU, acaba de ser confirmado aí vistos revogados, né? O Trump está agindo nesse momento contra os aliados de Moraes e acabou de sair uma bomba que eu vou mostrar para vocês, preste muita atenção, o bicho tá pegando. O bicho tá pegando. Olha só esta notícia. Preste atenção aqui, ó. Neste momento, governo Trump afirma que visa rede de apoio financeiro a Moraes. Olha aí, gente. O Departamento do Tesouro americano disse nessa segunda que o governo Trump visa a rede de apoio financeiro ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. A afirmação foi feita num comunicado à imprensa no qual a pasta detalhou as sanções econômicas com base na Lei Magnitsky aplicadas contra o Instituto Lex de Estudos Jurídicos ligado a Moraes e Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro e diretora do Instituto. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, prisões arbitrárias e protestos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse o Scott Bessent, o secretário do Tesouro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a avisar indivíduos que fornecem apoio material a Moraes enquanto ele viola direitos humanos, acrescentou. Então, gente, quem
der dinheiro para Moraes, quem emprestar dinheiro para o ministro do STF vai ser alvo dos Estados Unidos, é o que está sendo anunciado nesse momento. O Tesouro americano afirmou no comunicado que a decisão de Moraes na condenação injusta do Bolsonaro demonstrou sua crescente disposição em participar de perseguição política. A ação de hoje se concentra naqueles que fornecem uma rede de apoio financeiro a Moraes, justificou a pasta. Então, quem apoiar Moraes financeiramente também será alvo dos Estados Unidos, vai ser punido severamente, vai ser punido gravemente. Notícia urgente, bombas e mais bombas sendo confirmadas agora. Preste atenção aqui, preste atenção no que eu vou colocar na tela. A situação está complicando. Olha só, acabou de ser confirmado na tela nesse momento. Você que está acompanhando aqui, preste atenção. 207.538 reais na... Nos últimos dias nós estamos vendo que o Lula está, né, com uma parte da sua comitiva ali nos Estados Unidos, né, na Assembleia Geral da ONU, e enquanto Lula está nos Estados Unidos, o Donald Trump está começando a aplicar novas punições. Lula também está na mira e algo acaba de ser confirmado. Preste atenção aqui, uma bomba está sendo divulgada neste momento, o bicho está pegando agora. Você que está assistindo aqui, já aproveite, né, para inscrever-se aqui no nosso canal, ative o sino com todas as notificações e deixe o seu like, seu joinha, é muito importante para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, né? Vamos lá, preste atenção aqui. E a informação é muito delicada, muito grave. Também quem trouxe essa informação foi a Auriverde. Vamos ver, né, o momento em que essa informação chegou. Publicada pelo portal G1, de que o governo dos Estados Unidos sancionou hoje Viviane Barsi de Moraes, a esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky, no Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Norte-Americano. Com a designação, todos os eventuais bens de Viviane nos Estados Unidos estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ela. O governo americano já havia feito o mesmo com Alexandre de Moraes em julho. Nem o ministro e nem a esposa podem realizar transações com cidadãos e empresas dos Estados Unidos usando cartões de crédito de bandeira americana, por exemplo. A sanção da esposa de Moraes com a Lei Magnitsky compõe uma estratégia de retaliação do governo Trump contra o juiz do STF que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão na acusação de golpe de Estado, essa apuração aí feita pelo Supremo Tribunal Federal. Na época da sanção a Moraes, o secretário do Tesouro americano Scott Bessent chamou o juiz de um violador de direitos humanos e responsável por uma campanha opressiva de censura, porém sem apresentar provas. Essa é a discussão principal da imprensa. Mas a informação agora que é publicada na manhã... Ele acaba falando e que está gerando também, né, toda uma repercussão nesse instante. O que acabou de acontecer é tão sério, é tão bombástico, que eu vou tentar nem dar opinião. Porque, sinceramente, de certa forma é triste ver o que está acontecendo com o Brasil. A maneira como o Brasil agora é visto como um país violador de direitos humanos e que na Suprema Corte tem um super violador, um supremo violador de direitos humanos. Se você não está sabendo, vai saber agora. Olha isso daqui. O governo Trump impõe sanções financeiras à mulher de Moraes. Essas sanções financeiras na qual ele está falando é a Magnitsky. O governo Trump anuncia sanção contra a esposa de Moraes com lei Magnitsky usada pelos Estados Unidos para punir estrangeiros que violam direitos humanos. Eu acho que aqui a Globo esqueceu de colocar, né? Econômicas a indivíduos acusados pela Casa Branca de violações graves contra direitos humanos e apelidado de pena de morte financeira. Essa pena, como vocês sabem, essa punição, essa sanção, foi primeiramente aplicada ao Alexandre de Moraes. Bom, constatou-se que o Alexandre de Moraes, a fonte de renda dele não é necessariamente o salário como ministro do STF, mas os proventos, né, a renda do escritório de advocacia, no qual ele é dono junto com a esposa dele, esqueci o nome dela, Viviane. Viviane. E aí,
A interpretação do governo americano é que o Alexandre de Moraes estava usando esse escritório de advocatício e a mulher dele para continuar com acesso às contas, ao sistema financeiro, o que é uma sanção. Então, se ele está sancionado, ele não poderia ter isso. Resultado foi esse aqui, ó. O governo Donald Trump inclui a mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, na lista dos sancionados junto com o marido. A punição foi estendida a ela depois de bolsonaristas apontarem que Viviane seria importante braço financeiro da família. Olha, isso aqui não é verdade, porque a sanção jamais acontece sem provas documentais. Até porque se a pessoa depois for recorrer para se defender... Pessoal, então diante dessas notícias, agora muda tudo, tá? Tudo pode mudar em relação ao julgamento do Bolsonaro, em relação a essa condenação do Bolsonaro, tá? Que Bolsonaro pode ser absolvido a qualquer momento, essa situação pode ter um fim a qualquer momento e o Bolsonaro pode ser livre em instantes, tá? De forma iminente aí, após estas punições severas dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. A situação agora é de alerta máximo. A gente vai continuar acompanhando tudo aqui. Você que está assistindo aqui nosso vídeo, né, você está vendo que a cada dia, cada momento, as notícias estão mais fortes aí, mais emergenciais, porque está chegando aí, né, num afunilamento de toda essa situação. A conclusão desses fatos é iminente, estamos vendo aí neste momento. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Qual é a sua opinião sobre tudo que está acontecendo e o que você pensa aí que vai acontecer, né, daqui para frente, diante dessas atitudes que estão sendo tomadas aí pelo governo dos Estados Unidos, pelo Donald Trump, em relação às autoridades brasileiras. Deixa o seu comentário aqui, tá? Também contribua com o nosso ministério, com os nossos trabalhos aqui, com uma oferta missionária. As informações estão na tela. Deus te recompensará. E fique ligado, meus irmãos, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui, tá? Porque a qualquer momento eu volto.